Estamos iniciando mais um programa Memória Política de Nova Friburgo. Hoje o nosso convidado é Rosenberg Correia da Silva. Rosenberg, seja muito bem-vindo a uma nova série desses documentários que a gente vem fazendo e registrando sobre a memória política de Nova Friburgo. Rosenberg, hoje a gente queria tratar muito da questão das campanhas políticas, que são bem diferentes das campanhas que são feitas hoje, a maioria, quer dizer, por rede social, né? Mas eu queria saber qual foi a sua primeira campanha política? Como é que foi essa experiência? Isso tem muitos anos, né? Muito tempo. Eu era muito jovem. E, bem, eu comecei aqui em Friburgo, né? Com aquele sonho de política e tudo mais para a cidade. E tinha os líderes de Friburgo na época. Eu era garoto e era fã de alguns deles, né? Como, por exemplo, muitos, né? Mas, por exemplo, o Dr. Amâncio. O Dr. Amâncio era uma figura maravilhosa, uma pessoa carinhosa, pessoa inteligente, uma pessoa muito educada. E eu passei a gostar muito do Dr. Amâncio. Não tinha partido, gostava do Amâncio, né? Então, eu participei da primeira não, foi a primeira para prefeito dele, sim, para prefeito, a primeira campanha. Eu participava, mas eu era muito jovem e outros participavam também, lideravam a campanha. Eu comecei ali com o Dr. Amâncio, eu era locutor, meu sonho era ser locutor. Eu queria ser locutor, eu queria ir para a rádio, para o Rio de Janeiro, né? Eu queria ser locutor. E naquela época os partidos políticos colocavam alto-falante nos partidos, nas sedes dos partidos, com som, né, pra gente. Aí eu ficava doido, eu queria falar ali. Aí eu ia e falava no microfone lá do partido, falava em Dr. Amâncio, nos outros candidatos, e me apaixonei por aquilo, adorei aquilo, né? E foi assim, isso foi o meu início. Eu tinha uns 14 anos, por aí. Mas você falou uma particularidade que é interessante, né? Alto-falante em frente à sede do partido, né? E as pessoas paravam, ficavam... Ali você dizia o quê? A proposta do candidato? Tinha os textos, a gente tinha os políticos, né, tradicionais e tal, tinha os redatores, eles faziam os textos para a gente falar. Eu lia aqueles textos, né? Enaltecendo os candidatos. Tinha o PSD, que era aqui na rua Dante Laginestra, e tinha a UDN, que botou um serviço de alto-falante interessante, no edifício União, aqui na praça, quando ele estava no final de construção. Uhum. Aí fez uma sede embaixo e tinha o alto-falante. Mas o alto-falante naquela época eram cornetas com som, com longo alcance. A gente falava ali no edifício União e a praça toda ouvia a gente falando. Mesmo? Era incrível, tinha igreja. Mais ou menos que ano? Ih, querida, isso aí, eu sou de 1940, eu tinha 14 anos, isso então foi na década de 50, no início, né? Por aí, né? Uhum. Aí, eu adorava aquilo. Então, era eu e o Zarif, o Edmo Zarif, um dos melhores locutores do Brasil. Nós tínhamos mais ou menos a mesma idade, estudávamos juntos no Colégio Modelo, e eu queria ser locutor e ele também. Então nós revezávamos ali na UDN, eu falava na parte da manhã, ele falava na parte da tarde, às vezes a gente trocava, eu ia para a manhã, ele para a tarde, e aquilo era uma maravilha, era um sonho, não ganhava nada, a gente só queria falar, queria ouvir a voz da gente no alto-falante, no som, né? E ficamos fazendo aquilo, fomos apanhando gosto, nos apaixonando mais ainda por microfone, né? Que a gente falava, na época tinha as garotas que davam valor a gente, o locutor ali, né? Zarif, eu, né? Aquilo era muito bom. E assim foi a parte de política. E tinha a parte social da cidade, que eram os desfiles de 7 de setembro, 16 de maio, os desfiles de moda nos clubes, xadrez, sociedade, né? Naquela época não tinha country club. E eu apresentava um desfile, o Zarif apresentava outro, e tinha outros, o Mário Turler, o Jorginho Abicalil, a turma da época, né? Uhum. Então eu apanhei o amor pelo microfone e comecei a gostar da política assim, que eu tinha oportunidade de falar ali no alto-falante. Na rádio eu só consegui entrar com 14 anos. Eu comecei muito cedo na rádio, ela precisou de um locutor, anunciou que precisava, eu corri lá. Cheguei lá e passei a trabalhar na rádio, era locutor na parte da manhã da rádio. Depois saí da rádio e continuei assim.
com alto-falantes e tal, e Friburgo tinha um serviço de alto-falantes que o Jorginho Abicalil começou, e eu era locutor do carro de alto-falante. Aí já progredimos. Era um carrinho muito velho, com um alto-falante, uma corneta na frente, que a gente chama, no para-choque, e a gente fazia propaganda nas lojas. Aquilo continuava no que eu desejava, falar ali, as pessoas ouviam, era casas pernambucanas, era não sei o quê, aquilo era uma beleza, né? Fiquei muito tempo no alto-falante. Depois Jorginho progrediu, comprou uma Kombi, que era um grande sonho, continuamos ali. Isso assim, e fazia alguma coisa na rádio. Tinha um programa na Rádio Friburgo muito bom, naquela época não tinha televisão, era só rádio, tá? Você ouvia a Rádio Nacional, que era a grande emissora, ou ouvia a Rádio Marinque Veiga, a Rádio Tupi, mas a Rádio Nacional era um canhão, né? E mas tinha a Rádio Friburgo, a rádio local, em que pegava melhor nos rádios e as coisas de Friburgo, né? E tinha muita audiência, porque o pessoal daqui queria ouvir o pessoal daqui. A rádio também colocava alto-falante também na rua, né? A rádio tinha um alto-falante na frente do auditório para a rua. E com a programação ali sendo irradiada, transmitida pelo aquele alto-falante, né? Então nós tínhamos esse programa que chamava Clube do Guri, o programa infantil, que aquele era um sucesso na cidade. O auditório superlotava, não cabia o auditório e as pessoas ficavam na rua. Por isso foi colocado o alto-falante. Aí a direção da rádio colocou um alto-falante para a rua. Começou assim o alto-falante. Que as pessoas sentavam na praça e ficavam ouvindo o programa no alto-falante. E participavam, ficavam perto, né? E aquela criançada entrando e saindo da rádio. Aquilo também foi bom. E depois a rádio, né? Os programas da rádio. Eu participava de quase todos os programas da rádio. Porque tinha dois tipos de locutores na época. Tinha um locutor de cabine, que a gente chamava, que hoje quase não tem, que é o locutor de estúdio. Ele lia os textos e anunciava as músicas. Era assim a programação. E tinha os programa fim de semana, um programa de auditório, aquele auditório cheio de orquestra no auditório da rádio, e tinha a programação, tinha locutor comercial, tinha locutor que animava, tinha cantores, era assim. Eu fui mais para esse lado de cantores, de apresentador, entendeu? Falar de improviso, não gostava de ler aqueles textos, eu gostava de ir falando o que vinha na cabeça, né? E foi assim, aí era muito bom, aí foi muito bom. E acabou sendo arrastado para a política, né, Jorge? O Carlinhos Rosenberg, né, que é nosso amigo de muitos anos. É verdade. Fui teu eleitor, né? Fui teu eleitor quase que a vida toda. Estudou com a minha irmã no colégio modelo. Minha querida, é verdade. E meu pai era comissário de encomendas. O Rosenberg me contou que ele era da banda marcial, bateria do Colégio Modelo, e meu pai trazia os coros para montar os instrumentos. E ele ficava esperando o trem chegar, olha só, vinha de trem, para pegar o material com ele. Mas eu gostaria que você contasse um pouco da sua relação, não só com o ex-governador, saudoso governador Roberto Silveira, do antigo estado do Rio de Janeiro, como também com o irmão dele, Badigé. Roberto Silveira faleceu tragicamente, né? Num acidente de helicóptero no município de Petrópolis. Estava com quanto? 2 anos de mandato? 2 anos de mandato. 2 anos de mandato. E ele tinha uma ligação com Nova Friburgo Grande, né? Conta um pouquinho disso pra gente. Bom, a velha política era sempre Amaral Peixoto, que mandava no estado do Rio. Grande comandante Amaral Peixoto. E ganhava sempre. Genro do Getúlio, né? Casado com a filha do Getúlio, prestígio do presidente, o Getúlio, Amaral Peixoto. Você conheceu ele, o Amaral, claro, conheci uma pessoa maravilhosa. Ele tinha uma ligação forte com Friburgo. Tinha, ele amava Friburgo. Ele, sempre que tinha oportunidade, ele vinha a Friburgo. Ele foi aluno do Anchieta, né? Talvez não me lembro, eu tenho a impressão que não. Foi? Do Colégio Anchieta. Chegou a ser? Eu vi o nome dele entre os alunos do internato. Sim. Mas então quem se beneficiou muito disso foi o Dante Laginestra, né? Era o grande amigo dele. O Dante Laginestra teve uma época que ele comandava Friburgo, né? Porque os governadores, eles nomeavam as pessoas para os municípios do partido deles. E as pessoas mandavam mesmo na cidade. Aqui você não precisava falar com o Amaral Peixoto, não. Falava com o Dante. O Dante resolvia tudo.
O Dante que nomeava os cargos todos, o Dante que fazia tudo, a mulher dele era maravilhosa, e a mulher dele cuidava da parte social, criou a Legião Brasileira de Assistência em Friburgo. Ela era espetacular. E o Dante também. O Dante foi um prefeito muito bom e depois ficou como presidente do partido, se elegeu deputado estadual, se elegia sempre, era o grande deputado de Friburgo, foi toda a vida deputado. Se aposentou como deputado, ganhando sempre. Bom, mas aí o Amaral Peixoto, voltando ao Roberto Silveira, que o Jorge perguntou, bom, aí foi espetacular, porque ninguém vencia o Amaral. O Amaral ganhava tudo. Avenida Amaral Peixoto, tudo é Amaral Peixoto, né? E o Amaral Peixoto apoiou o Roberto quando ele foi candidato a vice-governador do estado. Apoiou o partido, né? Era o DN, o PSD, uma coisa assim. Era PTB, Roberto era PTB. Roberto entrou pelo PTB. Que era partido de Getúlio também. Roberto entrou. Mas com a pretensão de um dia ser governador. Ele era muito simpático, Roberto, era diferente do Amaral. Roberto saía abraçando as pessoas na rua, falava com todo mundo, ele era jovem, ele tinha uma figura bonita, e você olhava para ele e gostava dele. Que pessoa boa, andava bem vestido, e com isso ele foi crescendo, e acabou sendo candidato a governador, né? Para sintetizar aqui a coisa, não falar demais. Mas ele foi, ganhou. Foi apoiado pelo Amaral Peixoto? Não, nessa eleição não, ele concorreu com o Amaral Peixoto. Ah, tá. E você trabalhou venceu. Na campanha do... Não, eu não trabalhei direto na campanha do Roberto, não. É por isso que eu era muito jovem, comecei muito cedo. Eu fiquei com o Roberto, que adorei o Roberto, tudo, mas como eleitor do Roberto. Campanhazinha assim de rua, de boca a boca e tal, né? E tinha um carro de alto-falante, eu chegava a falar nesse carro, mas não coordenava a campanha, não tinha capacidade para isso na época, não, né? Agora eu estou entendendo. Por isso que você acabou sendo arrastado para a política, né? Pois é, mas assim, né? Do Roberto, então. Mas quando o Roberto aí resolveu, foi muito bem votado em Friburgo, foi uma votação extraordinária em Friburgo. Ele se surpreendeu, porque em Friburgo ele teve uma votação muito grande. Aí puxa vida, o governo de veraneio do estado do Rio era em Petrópolis, sempre em Petrópolis. Aí ele falou, poxa, eu vou dividir o governo do estado, do meu governo de veraneio com Friburgo. Friburgo me elegeu, todo mundo gosta de mim, tive uma votação enorme, e fez isso. Dividiu Petrópolis com Friburgo. O pessoal de Petrópolis ficou na bronca e tal. A iniciativa partiu dele. Partiu dele. Se tivesse sido o Amâncio. Não, aí o Amâncio facilitou tudo. O Amâncio abriu a cidade toda para ele, tudo, quando viu que ele queria fazer isso. Foi uma coisa de louco. O Amâncio correu, tinha lá o palácio ali, uma residência onde é a FONF, né? UF. Agora é UF, né? Agora é UF. Era FONF. Era o Palácio do Barão das Duas Barras e depois passou a ser chamado, né, Jorge? Você falou comigo? Palácio do Governador. Palacete, né? Do Governador, foi ser o Palacete do Governador. A Amâncio que preparou aquilo tudo e tal, né? Aí chegou Roberto Silveira aqui, né? Aí é uma coisa de louco, ele veio num carro conversível, que era daqui, de uma pessoa daqui, tirou a capota lá perto da prefeitura, ele veio em pé no carro, ninguém fazia isso. Ele fazia, ia dando adeus para todo mundo, chegando, ele já governador, né? Com a mulher dele também, Dona Ismélia, muito simpática. Meu Deus do céu, aquilo para Friburgo foi um sonho, foi uma festa. Governador, governo do estado do Rio em Friburgo. Aí ele instalou o governo aqui e ficou aqui despachando lá no palácio. E quando a gente fala veranista, quantos meses ele permanecia aqui? O verão, eu não me lembro assim, dos meses assim, mas mais ou menos uns 2 meses. Mais ou menos verão, né? Ele ficava em Petrópolis, uma parte em Friburgo. Então ele dividiu. Ele dividiu, trouxe todo mundo para cá, os secretários todos. Isso aqui politicamente, o Jorge não pegou porque ele era muito novinho, muito criança. Mas aquilo para nós em Friburgo era uma honra muito grande. E aquele homem bom, simpático, gozador, brincalhão, contava piada, ia nos clubes, ia no Clube Xadrez, ele foi na Sociedade, ele inaugurou o Centro Espírita lá no Paissandu, ele visitava as pessoas, ele ia no motoclube. Tomava café no Galeria. Tomava café no Galeria. No Clube Xadrez houve uma coisa muito interessante. Vamos Roberto Silveira, aquela paixão de todos nós, o povo todo, estava todo mundo adorando.
E no Clube Xadrez tinha o banheiro do clube. Aquilo foi incrível. Tava a festa, o Roberto Vieira foi no banheiro. Só que lá era o banheiro com o chuveiro junto. Tinham 3 chuveiros e o banheiro. E tinha uma torneira, assim, perto do vaso, né? E, então ele abriu aquela torneira, só que tinha um chuveiro em cima, o chuveiro abriu, molhou o Roberto Silveira todo. Ele tomou aquele susto, aí todo mundo, meu Deus do céu, o Roberto molhou o Roberto, queria matar o presidente do clube. Ele ria, ele adorou, ele falou que coisa espetacular, olha só, aquilo que nós pensamos que ele ia se ofender. Ele achou aquilo infernal, achou legal aquilo, gostou do clube. Ele era assim, o Roberto, né? Pessoa maravilhosa. Eu cheguei como enxerido, fiquei muito amigo do menino que era o chefe de gabinete dele, e ele ia lá no palácio, eu ia para lá, ficava perto desse amigo, né? E as pessoas iam lá, ele atendia como chefe de gabinete, era oficial de gabinete que chamava. Ele atendia, e eu ficava perto dele o tempo todo. De vez em quando eu chegava lá, atendia um também. Ali, eu do lado. E as pessoas aqui em Friburgo achavam que eu estava lá, que eu era o homem do governo. Isso que eu queria. Eu ficava do lado, pegava uma rebarba, né? Tinha nada a ver, eu estava ali de enxerido, né? Aí fazia aquilo, né? Muito bom. Palacete, os assessores eles trabalhavam lá durante o período, né? Os assessores, sim, os oficiais de gabinete, chefe da Casa Civil. Todos que trabalhavam quase todos, né? No Palácio em Niterói. Os mais próximos, aqui, né? Mas tinha o Palácio lá, tinha que continuar funcionando. Não, tá. Era um governo de veraneio. Os que se deslocavam com ele, você também ficava no Palacete também. Muitos. É imenso ali, né? Muitos. Aí foi uma época maravilhosa, né? Maravilhosa. Quando o Roberto faleceu, foi a coisa mais terrível que possa acontecer, poderia ter acontecido com Friburgo. Ele faleceu de um acidente de um helicóptero em Petrópolis. Foi a parte dele em Petrópolis, que é de veraneio lá. Então ele estava justamente Estava no governo de veraneio. E o helicóptero subiu e bateu numa árvore, uma coisa assim. E o helicóptero caiu. Aí o Roberto conseguiu sair do helicóptero. Quando o helicóptero caiu, começou a incendiar, ele chegou a sair. Mas um amigo dele que estava com ele, um repórter, estava lá dentro, ele voltou correndo para salvar o amigo. Foi quando ele aí foi atingido pelo incêndio e esse amigo conseguiu sair e ele ficou, o Roberto faleceu. Ficou muito queimado, né? Aí foi para o hospital, aquela coisa, né? Tratamento. Fizeram todo possível. Mas acho que o Brasil inteiro chorou muito com a morte do Roberto, também, né? Porque ele estava sendo falado para ser o candidato a presidente da República. Ele estava partindo para isso, e com muita chance, né, Jorge? Era incrível. Eu me lembro uma vez que estava na campanha política e o Jânio Quadros era candidato a presidente da República. Isso é interessante, muita gente não lembra. E o Jânio veio a Friburgo fazer um comício. Ele veio de São Paulo e teve que pegar as barcas para atravessar, porque não tinha ponte. Aí o Roberto Silveira mandou o carro dele, oficial, o carro número 1 do governo, esperar o Jânio Quadros. E o Roberto era de outro partido, não era, mas esperou o Jânio Quadros, que era o governador de São Paulo, e era a figura do Jânio, e esperou o Jânio. E o Jânio chegou lá nas barcas e veio no carro do governador. O governador estava aqui, em Friburgo. E ele veio, fez esse comício lá e ficou conversando com o Jânio e tudo mais. E o Roberto recepcionou o Jânio aqui em Friburgo. Depois da morte do Roberto, o Jânio Quadros era o presidente da República. O Jânio largou tudo e veio para o enterro do Roberto. Aí veio, atravessou, ele adorava o Roberto. E teve isso também, né? Ele era de Niterói, né? Família de Niterói. Não, o Roberto era de Bom Jesus de Itabapuana, quase da divisa do Espírito Santo. Tá. De lá ele foi para Niterói estudar Direito. Não tinha faculdade na cidade dele, o lugar mais próximo era Niterói, mesmo. Friburgo também não tinha. Petrópolis já tinha, Friburgo não. Quem substituiu o Roberto foi o Celso Peçanha. Foi, Celso Peçanha era o vice-governador, né? E substituiu o Roberto. Mas era muito difícil substituir o Roberto. Né? O Celso era simpático também, era uma pessoa muito boa, eu lidei muito com o Celso Peçanha.
Dali eu fiquei embalado, né? O Celso era muito amigo do Dr. Amâncio também, né? Também, é mesmo partido. Era do PSD, né? Eles eram do PSD, foi a coligação. Eles chegaram a ser deputados federais juntos. Foram. Só que eu recordo disso, o Dr. Amâncio teve um mandato muito curto, porque logo faleceu. Praticamente não assumiu. Né? Mas no sepultamento do Dr. Amâncio, vieram figuras, né? O próprio Amaral Peixoto esteve, o Chagas Freitas, o Celso Peçanha, Miro Teixeira. O Amâncio né? O Dr. Amâncio era extraordinária, né? Uma figura... Amâncio e Feliciano foram os grandes prefeitos de Friburgo. É verdade. Eles que calçaram esses morros todos, o bairro de Olaria inteiro, Conselheiro Paulino, ali pelo Pericê, ali pelo Cordoeira. Era interessante isso. O Amâncio era candidato, ganhava a eleição. Aí não tinha reeleição o candidato, né? Não podia. Tinha que esperar 4 anos. Aí entrava o Feliciano. Só que o Feliciano dava sequência a todas as obras do Amâncio, que elas ficaram, né, não deu tempo no mandato. Aí voltava o Amâncio, outro ano. Aí o Amâncio dava continuidade às obras também do Feliciano. No outro entrava o Amâncio de novo. O Amâncio foi 3 vezes, o Feliciano 2, né? E era muito interessante. Então tudo corria na mais perfeita ordem, como se tivesse um prefeito só, porque um continuava com a obra do outro, entendeu? Eles eram adversários políticos, mas eram amigos e amavam Friburgo. Nenhum dos dois eram friburguenses. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Nós tínhamos na cidade o jornal que apoiava a UDN, que era a União Democrática Nacional. O jornal A Paz. A Paz. E o jornal que apoiava o PSD, Partido Social Democrático. A Voz da Serra. João Aguilera comandava A Paz. A Paz. E seu Américo Ventura. O jornal. E tinha também o Friburgo Jornal. A Voz da Serra. A Voz da Serra. Mas esses dois que eram, né? Que brigavam, né? Era tudo assim. A Paz divulgava a Campesina, né? A Voz da Serra divulgava a EUTEC. Então a cidade era toda dessa maneira. Mas nós tínhamos uma emissora de rádio só, que era o doutor Aloysio ali. Como é que era a rádio, politicamente? Você que iniciou lá e teve a rádio tem uma historinha, se der tempo eu vou contar assim, o mais rápido possível. A rádio foi um senhor chamado José Eugênio Miller, um homem muito bom também, que veio de Santa Catarina, um homem muito rico. E por tratamento de saúde, os médicos aconselharam que ele viesse para Friburgo. Ele veio para Friburgo, aqui construiu o Hotel Sanssouci, comprou aquele Sanssouci todo, tinha a fazenda dos Miller lá, tudo por lá. E adorou Friburgo, se apaixonou, e ele queria ser prefeito, depois ele almejou a ser prefeito. E na época o rádio estava começando, e ele então pediu ao Dentel, que era o departamento que cuidava de rádio, um canal para Friburgo. Ele queria botar uma rádio, para ele botasse a rádio, facilitava para ele ser prefeito, né? Para ele entrar na política. Entendi. E ele conseguiu o canal para Friburgo. Ele entrou de sócio com um engenheiro do Dentel, que chamava Carlos Sherman, era o grande cobra da época da comunicação. E ele deu uma sociedade ao Carlos Sherman, para o Sherman montar a rádio, fazer tudo, ele pagava tudo, e ficavam de sócios, 50% para o Sherman, 50% para ele. Porque o objetivo dele era ganhar a eleição em Friburgo. Foi feito assim, o Sherman tinha um amigo lá no Rio de Janeiro, que era o Aloysio Moura, que era um advogado até, o Aloysio era advogado, muita gente não sabia. E o Aloysio topou vir para Friburgo, vir morar aqui, cuidar da rádio, ser o gerente da rádio, e veio para cá, ficou sendo o gerente da rádio. Então imagina você, a rádio era do seu Miller, era dele, ele que mandava na rádio. Mas ele não participava muito não, ele deixava correr, aquilo para ele não era tão importante, só para ele, para dar cobertura a ele, né? Ele dava cobertura à rádio, dizia que ele foi no Cônigo inaugurar não sei o quê, foi não sei aonde, dava as notícias em torno dele, né? Foi assim, a Rádio Friburgo foi assim. Só tinha uma, então custou muito a ter outra, porque você vê só o que é. Eu mesmo tentei conseguir outra rádio, porque Petrópolis tinha 3, não sei, todo lugar tinha, Friburgo só tinha uma, você tinha que ficar ali, né? Mas como é que o doutor Aloysio situava politicamente nessa polarização que sempre foi característica de Friburgo? Ele era José Eugênio Miller. Tudo que o seu Miller falasse, ele fazia. Ele fazia. Então ele ficou assim do lado o Miller. O Miller ele não era PSD, ele era da UDN.
Ele foi prefeito, acho que pela UDN, um outro partido. Então, a tendência da rádio era partido da UDN. E ele disputou com quem, Rosenberg, o Eugênio Miller? Pois é, você me pegou que eu não me lembro. Ele venceu a eleição, tem muitos anos. Eu não me lembro de quem ele venceu, não. Né? Mas de qualquer forma ele venceu. Mas de qualquer forma venceu. Rádio, né? Foi isso? Uma coisa assim. Ficou conhecido, né? Mas como ele é um homem empresário, ele chegou aqui com muito dinheiro, né? Isso influi no interior. Chegou um cara rico na cidade que compra tudo, faz tudo, né? Fez o maior. Eu não tenho certeza, nunca ele revelou. As pessoas dizem tratamento de saúde. O médico no Rio de Janeiro, que ele foi, os médicos, né? E falaram para ele que ele tinha que morar numa cidade serrana, que poderia ser Petrópolis, Teresópolis ou Friburgo. Mas que eles aconselhavam Friburgo por causa do clima seco de Friburgo. Petrópolis era muito úmido, Teresópolis também. Friburgo seria o ideal. Ele veio aqui, se apaixonou por Friburgo, tratamento de saúde, a vida dele continuar tinha que ser aqui, né? O dinheiro não era tão importante mais, ele tinha que a vida dele primeiro, né? Mas ele chegou aqui e começou a comprar coisas, se apaixonou pela cidade, passou a ser um homem de Friburgo, passou a ser, o seu Miller era conhecido, ele era bonzinho, educado, prefeito Miller. E trabalhou muito, foi ótimo prefeito. Friburgo teve ótimos prefeitos. A gente não tem o que reclamar de prefeitos de Friburgo. Todos os prefeitos de Friburgo foram bons. Não conheço nenhum assim ruim. Não conheço. Todos foram bons prefeitos. Rosenberg, quero aproveitar a sua presença aqui, porque eu gostaria muito de falar sobre o Dante La Ginestra, né? São poucas as pessoas que tiveram contato com ele. Como é que ele era assim como pessoa? Pois é, como todo político, né? Muito simpático também, muito educado. Deixa eu contar uma dele, que eu já contei esse piada. Contei uma vez para o Garotinho governador, lá na Rádio Melodia, que eu dirigia lá. E o Garotinho tinha um programa lá, sábado de manhã, que eu ficava lá com ele. Ele riu tanto disso, que ele contou isso para todo mundo. E não era piada, era verídica. O seu Dante, ele tinha uma doença de dormir sentado. Eu não sei o nome da doença, mas ele estava conversando em pé, tudo bem. Quando ele sentava, ele ficava conversando com você, ele ia e dormia. A gente tinha que estudante, né? Aí ele ia acordar, tudo bem. Ele era assim. E ele passava as noites muito ali no banco da praça. Ele vinha para Friburgo, né? Estava na Assembleia. Quando vinha para Friburgo, a mulher dele morava aqui, a família toda. Ele ia na praça, né? ele ia na praça. Duque Estrada La Ginestra. Aí ele via para ele, família de muito prestígio, né? Aí ele sentava ali na praça, assim, de 1h da manhã, 2h, comigo, Maurição, a garotada, nós ficávamos à noite na rua conversando. Nós brincávamos de pique de esconder aqui na praça, de madrugada, atrás dos eucaliptos, sabe? A gente ficava ali conversando e brincava, jogava bola na praça. Não tinha ninguém, era só nós mesmo ali, né? E o seu Miller, o Dante, ele morava muito pertinho, era só atravessar a rua aqui, a praça, e sentava ali. Ele gostava de conversar com os jovens, aí conversava com a gente ali, a gente com aquele respeito todo com ele, né? E ele cochilava de vez em quando, a gente estava conversando, ele cochilava e tal, né? Seu Dante. Aí a piada que eu te falei, que eu contei para o governador lá na época, todo mundo, foi o seguinte: ele jogava muito no clube de xadrez. O clube de xadrez tinha um cassinozinho lá, de noite, de madrugada, e até 6h da manhã, o pessoal jogando, carteado todo lá, e ele ia toda noite, o negócio dele era o carteado. Mas o Dante estava aí, ficava todo mundo na mesa assim, o Dante ficava com a carta, daqui a pouquinho fazia assim, dormia, todo mundo, aí ele, Dante, joga a sua vez, ele olhava e jogava. Daqui a pouquinho estava o Dante de novo, mas sempre. Um dia a turma de gozadores daqui, que era muito grande, resolveu fazer o seguinte, você sabe dessa? Eles combinaram todos dentro do clube de xadrez, estavam todos lá, e eles de repente, eles combinaram, apagaram as luzes todas do clube, na mesa jogando, tudo, ficou tudo escuro. E todo mundo conversando, não, Getúlio, traz uma cerveja para mim, outra não sei o quê, um ambiente normal, quando tivesse iluminado, mas tudo escuro. Aí o Dante dormindo, aí eles bateram no Dante, joga Dante, a sua vez joga. O Dante aí abriu os olhos, tudo escuro, ele falou, ué, tô cego, meu, eu tô cego, eu fiquei cego. Aí acenderam as luzes, aí ele ficou a fera com os caras.
Então teve essa aqui, todo mundo, política, então todo mundo riu muito disso, que pode acontecer, e aconteceu, era verídico, né? Seu Dante, uma criatura maravilhosa, muito respeitada, Rosenberg, um homem de bem. Falar um pouquinho de uma campanha, eu acho que foi a primeira campanha que eu acompanhei você fazendo a publicidade dela. Aquela eleição que o doutor Amâncio ganhou do Ariosto. Ah, você pegou bem para trás. Nossa, mais agora recente. Pra trás mesmo. E você pegou uma musiquinha do carnaval, Paz e Amâncio. Paz e Amor, que foi um sucesso no carnaval, e você adaptou como Paz e Amâncio. Paz e Amâncio. Paz e Amâncio. Aquilo foi um sucesso, né? Sucesso, era do Clóvis Bornai. Que cantava. Clóvis Bornai? Também friburguense. Também. O Clóvis que cantava essa música. Aí eu fiz o Paz e Amâncio, né? A gente fazia assim, porque na época dos hippies, né? Era Paz e Amor, os dois dedinhos assim. Aí o Paz e Amâncio, todo mundo passava na rua, Paz e Amâncio, né? Aquilo pegou muito bem. Não eu foi? Fiz a música em cima daquilo. E nos comícios, eu me lembro que ficava tocando, né? O último comício, o doutor Amâncio gostava muito de encerrar a campanha dele em Olaria, né? Sempre. Sempre em Olaria. O último comício é na Olaria. E ali na Presidente Vargas, aquela multidão aí, soltaram a musiquinha lá, era todo mundo com o dedinho eles passavam na rua. E ali, saiu dali, já faltando 2, 3 dias para a eleição, e ele conseguiu vencer o Ariosto, que era um homem forte, né? Um homem forte. Politicamente, Ariosto, né? Ariosto era muito gozado. O Heródoto, o prefeito, né? O Heródoto era um pouco arrogante, assim, ele olhava por cima, né? Meio orgulhoso. Mas ele falava muito bem, o Heródoto. Ele tinha que ser comunicador de televisão, de rádio. Falava bem, falava que o povo gostava de ouvir. E ele ganhava a eleição. E tinha o Ariosto, irmão dele. Ele tinha uma sociedade, era a Sotec, uma das maiores empresas de construção do estado do Rio de Janeiro. Do estado mesmo. Uma maravilha a Sotec, fazia grandes obras. Era o Heródoto e o Ariosto, os dois donos. Mas o Ariosto é que ficava comandando a empresa, porque o Heródoto partiu para o lado político. Ser prefeito, isso e aquilo, ficou depois deputado estadual. E o Ariosto é que cuidava lá. E a firma ia maravilhosamente bem, não é? Mas todo mundo dizia, Heródoto é bom prefeito e tal, mas pô, ele é besta, ele é arrogante, ele é isso, ele é aquilo. O bom seria o Ariosto, o irmão dele. O Ariosto é que é bom. O Ariosto era humildezinho, simples, andava com a calcinha caque, ficava no barzinho, tomava cafezinho, era um homem de bem. Ele trabalhava e ia para casa, sabe? E todo mundo adorava o Ariosto, né? Todo mundo, o Ariosto que seria o bom prefeito e tal. E eu acho até, na minha opinião, que o Heródoto, o maior problema do Heródoto era o Ariosto. Ele tinha medo do Ariosto, o irmão dele, o irmão, o Heródoto é legal e tal, mas bom é o Ariosto, todo mundo, bom o Ariosto. Era assim mesmo. Era assim mesmo. Aí lançaram o Ariosto depois para ser candidato. Ele sempre bonzinho, com a Meliere e tudo, né? Mas aí ele perdeu do Amâncio na campanha. Ninguém ganhava o doutor Amâncio, ninguém ganhava. Eu tive um problema nessa época, porque eu tinha 2 carros de alto-falante. Eu fui crescendo no negócio de alto-falante, carro, né? E eu tinha 2 carros de alto-falante, só eu que tinha. Então, eu era profissional, eu alugava os carros, né? Então, um carro foi para o doutor Amâncio e o outro eu aluguei para a Arena, que era do Ariosto. Então, eu fazia a campanha do Ariosto. Eu tinha o locutor dele, que era o Bisotinho, e a turma do Ariosto. E tinha a turma do Amâncio, não é? Então, muita gente achava que eu estava fazendo a campanha dos dois, eu não podia. Eu alugava o carro para lá, né? Eu nem cobrei depois do Ariosto nada. Ele perdeu a eleição e tal, eu não recebi, não quis receber. E o Amâncio também não tinha nada, aquilo a gente alugava, mas não recebia, né? Campanha política, não é? Mas foi assim, eu gostava muito do Ariosto, ele era muito boa praça, o Ariosto. Era muito legal, seria um ótimo prefeito. Se fosse candidato. Se ele não tivesse concorrido com o doutor Amâncio, talvez ele vencesse a eleição. Venceria. Ele concorreu com o doutor Amâncio. Não tinha. Amâncio nunca perdeu uma eleição. Vereador, vice-prefeito, prefeito, deputado, era sempre ele, né? Muito forte.
E o Amâncio tinha aquele dedo também atrás do Dr. Demerval, né, que era o grande eleitor de Friburgo. O Dr. Demerval era o médico mais querido, mais famoso, coração maravilhoso, atendia as pessoas de graça, as pessoas pobres. O consultório dele tinha 2 portas, uma para os pobres e outra para os ricos. Você chegava, o pobre vai para aquela porta, os ricos não de cá. Muito pouco rico, só tinha pobre, eu não sei como é que ele ganhava algum dinheiro. Atendia todo mundo de graça. E antigamente era ele e Dr. Valdir Costa, que também foi deputado várias vezes, e que era candidato do Dr. Demerval. Então, eles eram até chamados São Valdir, São Amâncio e São Demerval. Esses 3 ninguém conseguia derrotar quando eles se juntavam, né? E o Demerval teve até um filho maravilhoso, que foi o Dr. Vanor, um médico, que também foi prefeito de Friburgo. Foi cassado na Revolução, mas ficou 2 anos à frente da prefeitura. E o Demerval nunca quis ser candidato, nunca. No finalzinho da vida dele, convenceram que ele deveria ser candidato a deputado federal e convenceram, lutaram. Eu fui para ali, para o consultório dele, e ele falou, puxa, mas eu não quero, não sei se eu vou, preocupado e tal, mas no final topou. Puxa vida, meses depois ele sofreu uma cirurgia e faleceu. Não chegou a ser candidato, mas ia ser a maior lavada que se possa ter se o Demerval fosse candidato. É verdade. Ele ia ser uma coisa. O sepultamento dele foi um acontecimento, loucura, né? A cidade parou, as fábricas pararam. Você tem uma ideia para esse enterro dele? Você tem uma ideia, o corpo ficou na catedral. Eu tive que botar o alto-falante dentro da catedral, porque o povo estava na rua, não cabia na igreja. Nós temos por causa da missa, disso, pois né? a missa né? Aí, de corpo presente. Depois fomos pelo Alberto Braulio, a pé, eu fui com o alto-falante para alguém comandar, nem era eu que estava falando, aí tinha a pessoa, o padre falando, né? Até o cemitério, aquilo, a rua lotada, todo mundo, a noite inteira do velório dele, porque eu fiquei na rua, eu adorava o Dr. Demerval, né? E a noite inteira, um movimento enorme aqui na praça, gente entrando na igreja, saindo, parecia dia, aquilo ali, né? Do prestígio que esse homem tinha, né? Agora, você citou o Dr. Demerval, ele, engraçado que você falou assim, não sei como é que ele ganhava dinheiro, mas ele tinha os investimentos dele, que foi ele que, junto com o cassino da Urca e de Petrópolis, o Quitandinha, construiu, onde hoje é o Colégio Nova Friburgo, era, né, o Colégio Nova Friburgo. Ele construiu o Hotel Cassino ali. E você citou o Eugênio Miller, me parece que foi o Eugênio Miller que conseguiu, depois o jogo de azar foi proibido no Brasil, pelo governo Dutra, e me parece que foi o Eugênio Miller que conseguiu trazer a Fundação Getúlio Vargas sim. para ocupar o colégio, né, um internato, no antigo, no que seria um cassino. Realmente, né? Foi sim. Foi o Eugênio Miller mesmo. Bom, lá em cima o hotel primeiro chamava Hotel Cascata. Era um hotel comum. Lá em cima. Chegou a ser hotel antes de Cassino? Hotel Cascata. Depois ele passou para o Hotel Cassino Cascata. Sim. Mas só que não funcionou praticamente. Porque veio a proibição. Era o Dutra, o presidente, o Dutra proibiu a jogatina no Brasil, né? E foi bem na época que iria inaugurar o grande... Friburgo já tinha um cassino aqui na praça, Getúlio Vargas. Tinha um cassino na praça. Onde é o edifício União? Não, do lado ali do edifício União. Era um edifício. Hotel, acho que era um hotel central onde funcionava o cassino. Eu acho que sim, porque eu também não peguei essa época do cassino antes de mim. Era a década de 30. Onde é o edifício União. Na esquina ali. Isso, na esquina. Tinha assim, igual um chalezinho. Igual um chalezinho. Tinha orquestra, tinha tudo, mesmo. Todas as noites. Era um hotel central, mas tinha com cassino, né? Também chamava Hotel Cassino. Lá em cima seria o Hotel Cassino Cascata, que não foi, depois ficou. Antes foi um hotel ali, né? Eu não sabia. Durou muito pouco tempo. Foi só inaugurado como hotel e tudo, para depois passar para cassino. Eu justamente não peguei essa época. Eu era muito criancinha quando foi inaugurado aquilo lá. Eu ouvia falar. Eu falar aqui com vocês, assim, sendo transmitido para a emissora, tem responsabilidade. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que funcionou como Hotel Cascata, que todo mundo chamava Hotel Cascata na cidade. Depois era Hotel Cassino Cascata, até que foi fechado e a Fundação Getúlio Vargas adquiriu para fazer o Colégio Nova Friburgo, né? Aí tem a história, o Miller ter feito isso. O Miller tinha muito prestígio
da família Miller, e ele é uma pessoa que tinha muito prestígio nacionalmente. Em Santa Catarina, a família Miller lá até hoje é uma tradição, é muito querida. Carlinhos, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que eu sei como é que foi, mas para o público tomar conhecimento de um dos projetos mais ousados e de campanha política, foi um negócio extremamente interessante. Eu queria que você falasse do projeto Disney Nota 10. Disney Nota 10. Campanha do Paulo Azevedo de 1996, que tinha o Roosevelt como vice. E aí os adversários mostraram lá uma filmagem que você fez no Tivoli Park, não foi? Não foi no Tivoli, assim, não, mais foi ou no menos? Parque Xangai, mas deixa eu te explicar. Bom, aquilo na época da campanha, então, como é que vai ser o plano de governo? Porque você fez o povo de Friburgo acreditar que o Paulo gostava das crianças. Isso foi para Você transformou o Paulo no prefeito das crianças. Paulo Azevedo. Paulo Azevedo. Tinha que ter um caminho, né? Tinha que ter um caminho, né? O Paulo tinha saído assim de uma situação muito difícil, né? Que ele ficou fora de Friburgo um tempo, todo mundo sabe, não precisa falar. E a situação muito delicada. E voltou para Friburgo, chegou em Friburgo, para você fazer uma campanha prefeito da pessoa do problema que ele teve, era difícil. Você convenceu o povo que aquele cara era maravilhoso. E ele era maravilhoso, ele era muito bom, era meu amigo, meu companheiro. Rosenberg, deixa eu só fazer uma observação, que as pessoas talvez não saibam. Ele veio, porque ele foi da prisão, né? Sim, eu não quis falar prisão, mas é bom por para isso. as pessoas entenderem o contexto, o tipo de produto que você tinha na época, né? Era uma pessoa que ficou presa, a gente até já falou sobre isso no outro episódio, quem quiser assistir, com Flávio Lúcio. Todo esse episódio foi narrado nessa conversa que a gente teve com Flávio Lúcio. Então você estava com um candidato que tinha saído de uma prisão, um crime que aconteceu em Friburgo. Falavam que era ex-presidiário. Mas para mim ele era o Paulinho, meu amigo. Eu acompanhei toda a situação que aconteceu do crime, tudo aquilo, né? Não, a gente esclareceu isso no outro episódio. No outro, Bom, mas então era um pouco difícil, mas tinha que fazer, né? O doutor Heródoto lançou um candidato dele, que o nome dele era Olavo, uma pessoa boa, foi professor lá da Fundação Getúlio Vargas, passou a residir em Friburgo, tudo bem, candidato do Heródoto. E aí tinha o Paulo, que era o sobrinho do Amâncio, né? E meu grande amigo, trabalhamos juntos. Eu nunca trabalhei na prefeitura, pessoas às vezes achavam, mas não, eu só prestava serviço. Eu nunca fui funcionário da prefeitura, nada disso não. Mas era amigo do Paulo, do Amâncio, né? Aquilo tudo. Eu frequentava o gabinete direto do Amâncio e tudo, mas não era funcionário da prefeitura. Eu gostava dele. Bom, aí a gente partiu para a campanha do Paulo. O que nós vamos fazer com a campanha do Paulo? Ele tinha os problemas dele, o plano dele de governo e tal. Aí, as reuniões, que o Jorge conhece muito bem, nós todos sentamos e cada um dá uma ideia, cada um fala uma coisa, chega-se a um denominador comum e aí coloca aquela ideia no plano de governo, né? Uma das ideias para o plano de governo do Paulo, eu achava o seguinte, como eu trabalhava já na Rádio Nacional, eu trabalhava no Rio, na Rádio Tupi, depois para a Rádio Nacional, eu parecia ter muito conhecimento no Rio, de rádio e televisão, com muita experiência de lá. E as crianças dominavam, teve uma época que as crianças dominavam a publicidade. Os publicitários faziam propaganda atingindo as crianças, porque as crianças falavam com o pai que queriam aquele produto, queriam o produto. O pai nem ligava assistindo, mas a criança prestava atenção e o pai comprava por causa das crianças, né? Nessa época estava assim isso, essa onda no Rio. E aí eu falei, bom, as crianças que estão mandando, né? Eu falei, vamos fazer, Paulo, você vai se apaixonar pelas crianças, nós vamos sair, você vai abraçar tudo quanto é criança que você tiver, vai beijar, vamos partir para as crianças. Não é que ele não gostasse de criança de jeito nenhum, mas é normal, a pessoa gosta de criança, mas não fazia aquilo que eu pretendia, que era levantar a criança, beijar a criança dizia, eu vou votar no Paulo, eu vou votar no Paulinho. Fiz uma música para as crianças, para o Paulinho
o meu amigo é o Paulinho, deixa eu ver se eu me lembro, tinha... Aquele é Paulo, Paulinho, é o Paulo Azevedo que merece o nosso amor. Eu fiz isso. Aí partiu uma campanha do Paulo. Tempo me gozava aí na rua, criança não vota, rapaz, vocês estão perdendo tempo. Eu falei, não, deixa comigo, deixa comigo. E as criancinhas falaram, eu não voto não, mas o papai vai votar, porque eu falei com o papai, né? Aquilo mais ou menos dirigido, né? E fiz o Paulo no teleférico e com crianças. Eu fui algumas vezes nos Estados Unidos, na Disneyland, e depois fui na Disney World também na época. E trouxe muitas gravações de lá, dos brinquedos da Disney. Uhum. Eu comprei lá prontas imagens que eles vendem até hoje. E fiz algumas lá. Aí fui comprar... Montei aqueles brinquedos assim e levei o Paulo com um monte de crianças para o Parque Xangai, ali na Penha. Aí aluguei o parque lá. Minha filha foi, sua filha foi? Foi à tarde, eu cheguei lá, eu fui antes, né? Aluguei o parque só para nós. E aí o Paulo estava no carrossel com as crianças e eu fundia para o carrossel lá da Disney. Aí voltava para ele e voltava e fazia, mas não sem falar nada que era Disney, só falando que eram as crianças, que o Paulo adorava as crianças, que estavam com as crianças, era verdade. As crianças adoravam o Paulo. E ele aparecia num lugar, todo mundo saía correndo para abraçar o Paulo. Chegou nesse ponto, era o que eu queria mesmo, né? Uhum. Aí ele era o Xuxo. Ele era chamado de Xuxo. Todo mundo, a criançada adorava o Paulo, né? E ele também, aí se entrosou com aquilo, ele passou a adorar aquilo também, as crianças. E ele fazia muito bem aquilo, ele era carinhoso. Teve aquilo, o Paulo depois venceu a eleição. Aí, como eu ia muito lá, o Paulo foi comigo, depois para Miami, fomos a Nova York. Na época assim que ele ganhou a eleição, nós fomos para o Rio. No período de transição, né? Isso. E aí ele foi lá e viu aquilo tudo lá e tal. Falei, Paulo, vamos trazer as crianças de Friburgo aqui, para Disney. Vamos as crianças classificadas do colégio, os colégios públicos, né? E trazer essas criancinhas. A minha ideia era fazer um avião adesivado, Friburgo, um avião, aquilo tudo combinado. Fazia a lotação de Friburgo. E aí, aquilo ficou na cabeça dele, ele adorou a ideia e tudo, né? Fizemos juntos, a ideia tivemos juntos. E chegou viemos para cá. Aí sim, aí foi combinado, fizemos como foi pensado. Os colégios, as crianças que tinham melhores notas e tal, tudo anunciado antes, né? Disney nota 10 o projeto. Disney, aí levamos as criancinhas para Disney, aquelas crianças que foram selecionadas para Disney. Os melhores alunos da rede. Melhores alunos. Foi lindo, as criancinhas pobrezinhas que nunca poderiam imaginar de ir na Disney, elas foram levadas para lá. Muitas crianças, né, Jorge? Eu não me lembro, foram mais de 50, né? Acho que foram 4 viagens, cada viagem com 100 crianças. 400 crianças. Foram 400 crianças, Uma cada ano de governo. Mas antes disso teve um episódio de fechamento de campanha de 88, aquela passeata aqui na Alberto Brown, que você trouxe os bichinhos da Disney, os personagens, o Mickey, que parou Alberto Brown. Porque como era campanha em cima de crianças também, tudo que fosse criança, era o tema da campanha, né? Principalmente. Os personagens da Disney, né? Aí, como eu estava no Rio, como eu falei com vocês, eu passei no Rio, tem muito conhecimento, eu tinha lá o Freeway que eu trabalhava, supermercado, eu fazia grandes promoções lá, e grandes promoções no Rio. E no Pão de Açúcar tinha uma bandinha dos bichos, bandinha linda no Pão de Açúcar. Aí eu fui lá pro Pão de Açúcar, contratei a bandinha para vir para Friburgo, fui num empresário que tinha lá no Rio e contratei os bichinhos da Disney, o Mickey, Pato Donald e né, Pateta, a turma da Disney, a turma do Paulo. E aí, no dia do desfile, essas coisas, eu trazia aqueles personagens famosos no mundo inteiro da Disney, né? Uhum. E as crianças adoravam, ficavam ali, porque davam o clima. Eles estavam no clima. Traziam os pais, né? Os pais vinham, ficavam loucos. Pô, esse cara adora meu filho, eu vou votar nele, pô. Não vou votar no Zé Mané lá, porque, olha ali, o Paulo abraçou meu filhinho e tal, olha que gracinha, que bonito e tal. O cara que é bom para criança.
é bom para adulto. Isso é verdade. Você gosta de criança, você é uma pessoa boa, né? É o método jesuíta, né? O jesuíta sempre foi assim. Ele sempre trabalhou a criança para poder a criança indígena para poder educar o pai, né? E o Paulo nisso, ele também se apaixonou por isso. Que ele não é que ele estivesse fazendo aquilo artificialmente, não. Sim, ele passou a adorar mesmo as crianças. Normal, ele incorporou. Deixa eu contar rápida uma dele. Nessa viagem que nós fomos, essa é muito interessante. Essa viagem que nós fomos para o Rio, e nós chegamos em Nova York, o avião foi para o Rio, Nova York. E eu solteiro, eu mais uns 2 amigos daqui de Friburgo que fomos, e chegamos na Quinta Avenida. Tava um frio, tava terrível lá. Nós fomos, eu, Paulo e eles. Aí, muito engraçado. O Paulo ficou tão entusiasmado e tão entrosado com criança, que ele via uma criança, ele abria os braços para a criança vinha, abraçava ele, falava com ele e tal, né? Pô, menino, nós chegamos em Nova York, ele esqueceu que estava em Nova York, viu as criancinhas com a mãe, ele, ei, para as crianças. Lá nos Estados Unidos, criança eles têm um cuidado com criança, você não pode chegar perto de criança, botar a mão na criança, ninguém faz isso. E o Paulo, as pessoas, que isso, esse cara maluco, pô. Eu falo, aguenta, Paulo, que aqui nos Estados Unidos, não. Mas no primeiro momento, tadinho, ele foi abraçar as crianças. Né? As crianças tomaram um susto com aquele cara, com blusão grande de frio. Para as criancinhas, a criancinha se espantou. As criancinhas, né? Aí, pô, Paulo, nós estamos noutra aqui, cara. Aí foi assim, isso acontece, né? Rosenberg, nós já estamos assim no final. Uma conversa deliciosa, maravilhosa. Você tem muito conteúdo, né? Eu tenho muita lembrança, né? Mais. Agora, eu queria que você fizesse assim um paralelo, porque você veio da campanha do alto-falante, né? Do carro que circulava as ruas, dos comícios também, Dos comícios. Como é que hoje você vê as atuais campanhas políticas, basicamente pelas redes sociais, né? Basicamente. Como é que você vê essa mudança no tempo, na postura na apresentação de um político? Essa brilhante campanha que você fez, por exemplo, de associar o Paulo Azevedo às crianças e tal. Você consegue se adaptar hoje em dia claro. a esse a grande mídia, na realidade, ainda é a televisão. A televisão é o mais forte. Da televisão, eles tiram tudo para a internet, né? Tira daqui, tira dali e tal. Faz os recortes. Faz os recortes e os comentários, tudo, a televisão, né? A internet, né? Mas a televisão, o grande boom mesmo é a televisão. Ali o horário eleitoral, todas as televisões em cadeia, mostrando aquilo, as pessoas estão em casa. E até mais confortável, você está sentado vendo, ele tem as mensagens dos candidatos, né? Ali que eles... E então, ainda é a grande mídia. Mas agora, tem também a internet, que as pessoas falam diretamente com todo mundo por ali, né? Mas o forte ainda é a televisão, é a grande mídia. Televisão, outdoor também é bom, jornal também ainda é bom. Você tem que atingir todo mundo, né? Uma campanha é assim, você faz os grandes cartazes, que são os outdoor, né? Você faz camisas, é o apoio, né? Botam isso e aquilo, a televisão. E agora a internet também. Essa campanha que funcionou muito a internet foi a do Bolsonaro, com a família dele, né? Ele tem um filho que conhece muito internet, sabe tudo, né? As redes sociais. Ele dominou as redes sociais, mas não era assim o mais importante, que são mensagens assim diretas, né? Televisão não, é para todos de uma vez só. Mas bem feito, porque é uma campanha feita por profissionais, né? De alto nível. Né? Rosenberg, por exemplo, se a gente tivesse hoje um candidato a prefeito imaginário aqui em Friburgo, que tipo de imagem você acha que um prefeito hoje tem que criar para se eleger em Nova Friburgo? Eu ia falar com ele. Se apaixonar pelas crianças. Que tipo de representação ele precisaria ter para vencer uma eleição? A gente depende muito, o publicitário, do candidato, né? Candidato, você tem que... É uma regra que a gente tem que, primeiro, conhecer profundamente o candidato. Segundo, o candidato tem que ser bom, não é? E o candidato tem que ter criatividade. Então,
Assim, você não inventa um candidato, né, para valer, que na hora da televisão, na hora de meter a cara lá, se ele não for bom, o público não acredita nele, não. Ele tem que saber falar, saber convencer, né? A pessoa tem que acreditar nele. Então é assim, você tem que candidato? Quem que vai ser candidato? Você estuda o candidato, faz aquilo tudo que ele sabe fazer, o que ele é bom, o que ele pode atingir, qual é a classe que vai votar nele. E aí faz a campanha dirigida para aquela classe dele, né? Explorando dele aquilo que ele é bom, que ele sabe fazer. Potencializando. Porque senão você, né, morre no molhado, porque você não consegue transformar o candidato em outra pessoa. Você potencializa as qualidades que ele tem, né? Exatamente. Seria isso. Teria que ser assim, né? Mas aí usando a televisão, uma cidade como Friburgo, então você vai ter que usar muito a televisão. Alto-falante já não é mais tanto, porque a cidade cresceu muito, tem muito barulho na rua, e é proibido o som, tanto de decibéis, não pode ter volume, e mudou muito isso não funciona muito bem. O carro de alto-falante vai andando e some a mensagem, que antigamente eram as cornetas, como eu te falei. Eu falava aqui no início da Alberto Browne, as pessoas ouviam lá na Casa Resende, lá na prefeitura, limpinha a minha voz. E ia para os morros ainda, o som, porque a cidade era silenciosa, tinha pouco carro, e o alto-falante tinha muita profundidade, as cornetas. Hoje não tem mais, eles põem caixas de som, o som fica mais bonitinho, mas é muito local ali, muito pertinho, 50 metros do carro e tal. E naquela época, 500 metros de som, era uma coisa. Olha, a igreja de Friburgo, Catedral, tinha uma oração na Ave Maria, o professor Oliveira que falava, tinha um alto-falante da igreja. Eu morava lá na rua Silva Jardim, lá no Colégio Rui Barbosa, e eu via nitidamente o professor pregando ali da igreja, o som ia lá, atravessava a rua, a avenida, ia lá na minha casa. Era assim. A fábrica Colégio Rui Barbosa que ele falou, Colégio Rui Barbosa. Eu estudei lá. É o Colégio Estadual Jamil Jaik. Mudou o nome. Era o Colégio Rui Barbosa. Eu falei na linguagem da época, era o Rui Barbosa. A fábrica, eu me guiava, eu morava na Silva Jardim, pelo apito da fábrica de rendas. A fábrica de renda apitava 10 para as 7. Depois 7 horas, eu sabia certinho, levantava para ir para o colégio, pelo apito da fábrica. Era longe da fábrica, lá no Paissandu, mas era um silêncio na cidade, você ouvia longe o som. Eu ouvia, sim. Entendeu? Bom, então o apito do trem também. Apito do trem, quantas? Gritava lá na estação, a gente ouvia na cidade toda. Ouvia lá, eu morava na rua Santo Inácio. General Osório. Da General Osório, quando o trem chamado Jaú apitava chegando, que era o trem que meu pai vinha. Seu pai vinha nesse, do Jaú. A gente já sabia, dali a meia hora papai ele estava em casa, cheio de mercadoria. Cheio de mercadoria. Tadinho. É verdade. É verdade. Você queria fazer mais alguma consideração sobre essa... Não, só um pouquinho, porque eu quase não falei do Badigé Silveira, que depois o Roberto Silveira, né, quando faleceu, e o Celso Peçanha, entrou o Badigé. No Badigé, sim, eu fiz uma campanha ferrenha para o Badigé. Eu colei com o Badigé. Irmão do Roberto Silveira. Irmão do Roberto. E fizemos a campanha do chapéu de palha. Eu comprava chapéu de palha por aí, outras pessoas, aí escrevia na frente do Badigé. Eu namorava uma moça numa fazenda lá, em Trajano de Moraes, então lá na fazenda todo mundo ficava colocando o nome de Badigé, eu saía com um carro de alto-falante sozinho, para esses cantos falando no Badigé, fui para o aniversário do Badigé em Niterói, foi uma festa, andava para todo lado. Badigé foi uma coisa maravilhosa. Esse eu participei muito, porque eu já tinha condição de participar, mais do que do Roberto. Né? O Roberto, depois eu ia participar do Roberto muito mais, mas ele faleceu, tadinho. Então foi do Badigé, que era uma pessoa maravilhosa. O Badigé fez um calçamento no governo do Dr. Amâncio, ali de Conselheiro a Rio Grandina. Ele calçou aquela estrada toda até Rio Grandina para o Dr. Amâncio. O Badigé continuou com o governo de Veraneio em Friburgo. Ele voltou, o Celso Peçanha, acho que fez uma vez só, não me lembro bem. Mas o Badigé voltou a fazer. Então ele foi eleito, né? O Badigé foi eleito. Foi eleito. Foi a sua campanha. Foi, não só a minha. A campanha do Badigé era do estado do Rio, né? Era grande, Duque de Caxias, de Lopes, lá eu nunca fui. Fazia do estado do Rio para cá, de Cachoeira de Macacu para a região norte aqui, né? Saí muito pintando o nome Badigé nas pedras, nas estradas. Uma pedra assim, a gente pintava Badigé. Saí com um carro, com uma lata de cal.
Eu e um amigo meu, a gente escrevia Bagé nas pedras. Isso não é nada, mas era, todo lugar que você ia, estava escrito Bagé, pô. O outro não fazia isso aí. Era o Miguel Couto, candidato. Miguel Couto. Perdeu para o Bagé. Ele já tinha sido governador. Aí, bom, o Bagé foi maravilhoso. E o doutor Amâncio, que foi prefeito de 3 vezes prefeito, depois deputado estadual, 2 vezes, depois federal, tadinho, que ele faleceu. Doutor Feliciano foi um prefeito extraordinário, prefeito festeiro, amigo, bonzinho, companheiro, ouvia a gente, ouvia. O doutor Feliciano também, era o homem do calçamento, né? Simpático, boa praça. E era um garoto, era um garoto, ele era uma criança. Espetacular, doutor Feliciano, né? E o Paulo Azevedo, eu não preciso nem falar, porque era meu grande amigo, e o Paulo fez um ótimo governo. O primeiro governo foi ótimo, o Paulo abriu. O Alencar começou ali a Via Expressa, que tem até o nome do pai dele, José Pires Barroso, né? José Pires Barroso. O nome do seu Barroso, que era o grande seu Barroso das quadrilhas. Quadrilhas de dança, hein, gente? Quadrilha Junina. Caipira, Então, e nós estamos gravando hoje no dia de São João. No dia de São João. Aí o Paulo Alencar saiu, terminou o mandato, o Paulo entrou e deu sequência ali. Foi uma pista muito importante para a cidade, uma pista dupla, bonita, bem feita, com dinheiro da prefeitura. E ali teve muito problema de desapropriação, porque aquilo pertencia uma grande parte à fábrica de rendas, outra uma igreja, mas conseguiu, do Cônego até ali, foi uma grande obra, né? E o Paulo fez muita festa, tudo que eu falava ele fazia. Eu me dava muito bem com ele, né? Fazia festa da Brahma, muito né? Bem. Festa da Brahma, fiz 2 grandes festas da Brahma. Eu fiz uma coisa linda com o Paulo, mas que não foi pena que não deu sequência, as pessoas atrapalhavam. Quando o Paulo se elegeu pela primeira vez, como eu estava no Rio e a Rádio Nacional era muito forte, eu fazia a TV Tupi, eu passei a ter prestígio lá no Rio, ter conhecimento, né? Então consegui marcar com Oscar Niemeyer, no escritório dele na Avenida Atlântica, um encontro com o Paulo, antes do Paulo assumir, dias antes. E para que eu queria que Oscar Niemeyer viesse para Friburgo, fizesse um pórtico na entrada da cidade, fizesse obras dentro de Friburgo. Não era só porque ele era o maior do mundo, mas ele era tido como o maior e tudo que ele fazia era uma repercussão mundial. Foi feito pelo Oscar Niemeyer. Eu queria isso para Friburgo sair em tudo quanto era televisão, jornal, que o Niemeyer inaugurou não sei o que em Friburgo. Ele foi simpaticíssimo com a gente, sentei eu, Paulo e ele e conversamos, ele topou vir para Friburgo. Não, eu vou, adoro Friburgo. Ele muito ocupado, mas aceitou vir para Friburgo. Ainda falou que a família dele, Ribeiro de Almeida, da família dele, que construiu o grupo escolar Ribeiro de Almeida, uma coisa assim. Acho que foi o avô dele. E que adorava Friburgo. Não, eu topo sim, vamos fazer Friburgo e tal. Tudo bem, tá bom, o Paulo assumindo, vamos lá para o Niemeyer, né? Outro que eu arranjei, esse veio a Friburgo comigo, foi o Burle Marx. Burle Marx, bom, o maior paisagista do país, né? Eu fui num almoço com o Burle Marx em Miami. Ele ganhou uma concorrência de 3 quilômetros de jardim dentro de Miami. Então, o Paulo foi comigo. Fomos no almoço lá, eu tenho todas as fotos, depois se vocês quiserem. O Burle Marx apresentou o projeto, ganhou o projeto lá em Miami. Você tem uma ideia, o brasileiro fez um jardim de 3 quilômetros lá. E eu queria que ele fizesse aqui alguma coisa do Burle Marx, queria o nome do Burle Marx. E aquilo deu um trabalho danado, porque eu fui para... Depois o Paulo assumiu, o Niemeyer ele não tocou mais no assunto. E o Burle Marx não, ele veio aqui, foi para Cascatinha, fomos no Cone, levei ele no Country Club, tudo quanto é lugar para a gente fazer uma série de coisas em Friburgo, né? Fazendo Friburgo um grande jardim, feito pelo Burle Marx, isso é muito importante, as pessoas às vezes não entendem. Se o jardim for feito por mim, pelo Jorge, por você, é uma coisa. Mas se na época fazer pelo Burle Marx, é outro valor, né? Já tem um Glasiu, é outra coisa, teve o Glasiu, aí o Burle Marx dava sequência, que era o da época, né? Tudo tem a sua época. Mas também não consegui. As pessoas aqui deram para trás, que não sei quem aqui de Friburgo, não sei quem pode fazer isso, pode chamar esses caras de fora. Esses caras de fora, eles são da mídia, gente. O Burle Marx vier para cá, toda a imprensa vai dizer que ele está fazendo isso e isso em Friburgo. O Niemeyer também. Depois o Roberto Silveira lá em Niterói, Jorge Roberto, pegou o Niemeyer.
Pegou o Niemeyer e fez coisas lindas em Niterói. Fez um museu, fez o Caminho Niemeyer, fez tudo. Agora você imagina, aqui. Você imagina nesse período do Roberto, do Badiger, com o governo itinerante aqui, nessa mesma época a seleção brasileira fez uma pré-temporada aqui. Fez também. Não é? Antes de ganhar o campeonato no Chile. Então veja bem a projeção de Nova Friburgo naquele tempo. Poxa vida. Não é? Poxa, todo mundo Capital do Estado, seleção brasileira aqui. Com a seleção brasileira, começou todo o Brasil a conhecer Friburgo, ouvi falar, a seleção está treinando em Friburgo, que raio de lugar é esse? Cara, lá no sul. Friburgo é uma cidade, começou todo mundo a conhecer Foi Friburgo. Foi doutor Amâncio também. Doutor Amâncio era o prefeito. Eu ia lá para o Hotel Sanssouci, entrevistar os Pelé, a turma toda da seleção, né? E os jogos, os treinos eram ali no Campo Fluminense, que era o Campo Fluminense, agora é friburguense. Agora né? é friburguense. E foi muito bom aquilo também, né? Foi muito bom, mas não teve sequência. Teresópolis ganhou de Friburgo. Exatamente. Foram lá, ofereceram Teresópolis. Hoje é a casa da seleção. Agora é Teresópolis. Agora é Teresópolis. Cidade, então ele está treinando a seleção em Teresópolis, lá no, não sei aonde, lá na China. Tá treinando em Teresópolis. Podia ser Friburgo, né? É verdade. Aquilo ali foi uma bobeada. Foi sim. Uma bobeada, né? Bem, Rosenberg, mas é isso. Te agradeço muito pelo esse bate-papo maravilhoso, repleto de conteúdo. A gente poderia ficar aqui, né, Jorge, muito mais tempo. O dia inteiro. Com você, o dia inteiro. Obrigado. Sempre coisas interessantes para a gente, de conteúdo mesmo, para a gente colocar nesse projeto de memória política. Né? Que bom, filhinha. Você deu uma grande contribuição ao nosso trabalho. Vai bem, estou sempre à disposição. E o dia que vocês quiserem falar sobre rádio e televisão, eu estou à disposição de vocês. Que é a coisa que eu estou mais por dentro, né? Aí eu estou à disposição. Vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada. Eu agradeço, Carlinhos. Grande abraço, muito obrigado, beijo para todo mundo pela em sua casa, disponibilidade em nos atender. Nova Friburgo te agradece. Não tem nada disso. O maior prazer do mundo. Friburgo é tudo da minha vida, né?